Meu nome é Gilmar, fui jogador do União Vargem Grande por quase 4 anos, 3 títulos da Suburbana. E estamos aqui no canal do Jorge Brasil, um dos grandes craques que jogou no Internacional. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o futebol. É isso aí, Gilmar. Estamos juntos, Jorge, Gilmar. Nós estamos aí hoje no meu canal Jorge Brasil. Convidei o Gilmar para nós fazer um debate aí, para colocar no meu canal. O Gilmar é um maestro do meio de campo. O Júnior jogou no União Vargem Grande muitos anos, mandava ali no meio de campo no União Vargem Grande. Então eu convidei ele para nós fazer um debate sobre o meu canal, falar sobre o futebol. É uma graça estar contigo, né, Jorge Brasil? Pelo amor de Deus. Isso aí, galera. É muita Internacional, alegria, né, mano? Jogou em grandes clubes. Exatamente. E aí, o que acontece? Nós vamos falar um pouco sobre o futebol brasileiro de hoje. Sobre a SAF. Comenta aí, Gilmar, sobre a SAF. Então, sobre a SAF, o que eu posso te dizer, né, cara? Curitiba, SAF, caiu. Santos, SAF, caiu. Quem mais tem? Vários clubes que estavam pela SAF caíram. O Santos, por exemplo, caiu. O Curitiba caiu. O América Mineiro também estava na SAF. Caiu. Sim. E o Goiás também caiu. Então, o que eu pergunto resolve alguma coisa a SAF? Por que a SAF? O Botafogo estava em primeiro lugar, estava sempre para ser campeão. O que aconteceu com o Botafogo? O Palmeiras não tem SAF, o Flamengo não tem SAF e o Atlético Paranaense não tem SAF, fizeram grande campanha. Comenta. Caramba, Atlético Paranaense sem comentário. Eu, como grande coxa branca, não tenho nem o que falar, né, mano? Foi um dos maiores anos em que o Curitiba investiu muita grana para fazer uma campanha medíocre, descapacitada e que não jogou para a segunda divisão, né? E eu acho que é um grande clube e não merecia estar na situação que está hoje. Então, continuando o assunto que o Gilmar falou, o Curitiba é um dos grandes clubes do futebol paranaense e do futebol brasileiro. O que aconteceu com o Curitiba, o que a diretoria do Curitiba está fazendo, não se faz com o Curitiba. O Curitiba caiu o ano retrasado para a segunda divisão, voltou para a primeira, caiu de novo. O Curitiba foi um clube nos anos 70, 80, que era difícil, que nunca tinha caído para a segunda semifinal, cara. Brasileiro. Participou de 2 semifinais. Chegou em 2 semifinais e chegou em 2 finais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras e contra o Vasco. É um grande clube do futebol brasileiro, um grande clube do futebol paranaense. A torcida do estado do Paraná e o paranaense todo, não só do Curitiba, como do estado todo, do Atlético e de outros clubes do Paraná Clube, não merece ver o Curitiba de novo na segunda divisão, que está errado. E ainda usando a SAF. Eu não sei por que tem essa SAF. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Jorge Brasil, você que é um grande brother meu, cara, o Petralha sendo um dos maiores dirigentes hoje, cara, destacado, puta que pariu, foguete não tem ré, caralho, mano, o cara é gigante, mano, como presidente. Por que esse cara hoje não administra a CBF, irmão? Então, mas o Petralha tem chance no futuro de ir para a CBF, tem chance, pro futuro. Agora não, porque a CBF é uma coordenação de muita gente ali. Entra um, sai outro, é como se fosse assim, no início do descobrimento do Brasil. Capitanias hereditárias. A CBF tem capitanias hereditárias. Sai o pai, entra o filho, sai o filho, entra o sobrinho, sai o sobrinho, entra o avô. Para terminar a capitania hereditária da CBF, isso aí demora um pouco. Então o Petralha tem que esperar, mas o Petralha merecia estar na CBF. Porque o Petralha está fazendo uma grande campanha, sempre fez no Atlético Paranaense. Eu sempre fui petralista porque eu gosto do trabalho dele. O Petralha foi para os Estados Unidos, já vendeu as ações do Atlético, uma boa parte. O Atlético tem 50% das ações vendidas para os Estados Unidos. Agora vamos ver, cabe ao Petralha fazer um grande clube de futebol para 2024, quando o Atlético, em 6 de março de 2024, fecha 100 anos de história. Para ver se nesses 100 anos de história, pelo menos o Petralha e a diretoria do Atlético dão um título de grande importância para o Atlético, um bicampeonato brasileiro, uma Libertadores, um tricampeonato da Sul-Americana. Porque assim, a torcida do Atlético é uma das torcidas que, principalmente os fanáticos, que merece isso aí, porque desde que eu me conheço por gente, desde que eu me conheço por atleticano e desde que eu me conheço no futebol, eu nunca vi a torcida do Atlético arredar o pé do estádio, ela briga, ela vai até o fim. Então merece um título importante desse do Petralha. Eu, como bom coxa branca, cara, eu te falo o seguinte, cara, a nossa administração hoje, no Curitiba, tipo assim, cara, temos uma SAF hoje, fizemos um dos maiores investimentos, cara, do futebol brasileiro.
para cair para a Série B. Eu acho isso, cara, um infortúnio do tamanho, sei lá, do planeta, cara, com um bom coxa branca falando, entendeu? Só que assim, cara, tipo assim, se vocês hoje são o que são, eu acho que foi devido ao coxa, cara, que nós metemos um 5-1 dentro da arena da Baixada, que o Petralha quebrou tudo. E o cara falou, daqui de hoje em diante nós nunca mais vamos passar vergonha. Eu acho que falta isso, essa vergonha na cara dos dirigentes coxa branca, de falar o mesmo. Pô, cara, se você olhar o sub-16, 17, 18, 19, 20, 21, nós foi sempre campeão paranaense. Então, cara, Coritiba, porra, o Coritiba levantou o Atlético. Lembra aquele 5-1 dentro da arena? O Petralha quebrou tudo, pô. Na verdade é assim, é a males que vem também. Naquele Atletiba, o presidente do Atlético era o Hussein Strait. Ele era um libanês, agora ele está na diretoria do Atlético. Ele assumiu como presidente, mas como presidente ele não serve, ele não prestava para ser presidente. Porque você sabe que o maior clássico do futebol brasileiro paranaense do Brasil é o Atletiba. Isso. O Curitiba não pode dar trégua para o Atlético e o Atlético não pode dar trégua para o Curitiba. O Curitiba pode estar sendo rebaixado, depois, meu irmão, mas se tem um Atletiba ali, exato, ó, o Curitiba dá o sangue. Esse clássico é uma briga depois. É uma briga como o Grenal, é uma briga como o Fla-Flu, é uma briga como o Bavi. O engraçado... O presidente do Atlético... Atlético... O engraçado é que o Curitiba pode estar ruim, então, pode ser uma merda de time, pode ser uma merda de contratação, mas quando joga com o Atlético, meu irmão, aparece raça do inferno. Não, no Atletiba, e nós ganhamos jogos. Como que o presidente do Atlético aceita jogar no campo do adversário, abaixar a rédea pro Curitiba, que é o maior rival do Atlético, e ficar mansinho? Mas é que o Atlético já não aceita mais o Curitiba como rival. Espera aí, não é. O problema é que ele não entende de futebol, o Hussein Strike. Ele é um cara amigável, ele quer viver amigável. E amigável não existe no futebol, principalmente aquele time. É que o grande problema do Curitiba é que no campeonato inteiro, cara, com 38 partidas, ele só quer ganhar do Atlético. Ele só quer ganhar do Atlético. Como o cara vai dar tela? Como o cara vai dar tela pro adversário, sabendo que é o maior clássico do futebol paranaense e do futebol brasileiro? O Curitiba, o Atlético não liga pra essa merda. Se aproveitou e botou 5-0 no Atlético. Agora, o Curitiba acha que pra alegrar a torcida do Coxa, como eu sou torcedor, ganhar o Atletiba basta. É clássico, né? Porra, mas... O Curitiba ganhou do Atlético. Mas o Atlético não liga mais pro clássico, mano. Ele não liga Então, mais. Curitiba, ganhar do Atlético é a mesma coisa que ser campeão no mundo. O Curitiba é tudo ganhar do Atlético. A torcida do Coxa pode perder para todo mundo, mas não quer perder pro Atlético. Porque é uma rivalidade... Na minha opinião, eu acho lindo isso, cara. Porque, então, porra, só que eu como coxa branca, o Atlético, não sabendo disso, ou sabendo, sei lá, abriu as rédeas, abriu a guarda pro Curitiba, dando chance de jogar no Alto da Glória, que o mando era do Atlético. O Atlético tomou de 5-0, o Petralha assistindo isso aí de fora, se revoltou, falou, vou assumir essa presidência. E dali ele se tornou presidente do Atlético. Ele jogou o Sub-23, ele não queria mais saber do campeonato. Não, por quê? Porque ele quer ver coisa grande, ele quer um patamar de alto nível do Atlético. O que é um patamar de alto nível? Campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Ele quer coisa grande. Não, coisa que vocês nunca foram, né? Campeonato Paranaense. Vocês têm o quê? Não, uma Copa do Atlético, Brasil? Não, o Atlético tem uma Copa do Brasil com todo orgulho e com toda a autoridade, um Campeonato Brasileiro com a melhor campanha de 2001 e tem duas Copas. Mas aí o Curitiba também, em 85, foi campeão, filho. O Atlético ainda tem duas Sul-Americana com alto nível e duas vice-libertadores que também é considerado o título que você recebe o troféu. O Curitiba também foi duas vezes. Teve um quarto lugar, um terceiro lugar. O Atlético já teve um terceiro lugar, um vice-campeão brasileiro em 2004 e o Atlético foi duas vezes vice da Copa do Brasil contra o Flamengo e contra o Atlético. O Curitiba também. E se nós ganhamos essa porra toda? O Atlético tem mais vice do que o Coxa. O Atlético tem um vice brasileiro e 3 vice da Copa do Brasil e uma Copa do Brasil. Tem um Campeonato Brasileiro com autoridade, 2 Sul-Americanas. Só que o problema é que o Atlético, ele, além de ter todos esses títulos, o Petralha, ele não tem muito interesse pelo paranaense, que ele acha que o futebol paranaense é um futebol de alto nível. Ele pensa alto, ele só quer pegar, ele só quer ganhar coisa grande. A
gente Então, perdeu o essa Folador, diferença. a gente perdeu o Folador, que eu acho que seria um dos grandes presidentes desse país aí, em questão de O Folador, equipes de ele era futebol. o presidente? Sim, Curitiba tá, é dele, verdade. faleceu, né? Mas o Petralha, cara, eu admiro ele. E ele era pra ser do Coxa. Mas o destino é que leva uma coisa a outra. Era O que pra vai ser do acontecer? Curitiba. Mas isso é tudo destino, né? O que vai acontecer? O Curitiba, nos anos 70 e 80, teve um grande esquadrão, ganhou tudo, foi ex-campeão paranaense, ganhou tudo que é tipo de título no estado. Inclusive foi 2 terceiro lugar, 2 semifinal, uma com o Vasco, outra com o Flamengo, Sim, em lembro. 79 e 80. Mas, quando acabou o presidente do Curitiba, que era o Evangelino Neves, Lembro. o Curitiba acabou. O Evangelino Neves, naqueles tempos, era como se fosse o Petralha de hoje. Era a mesma coisa, o Petralha de hoje. Se o Evangelino Neves fosse presidente do Curitiba nos dias de hoje, o Curitiba estaria que nem o Atlético. Porque naquele tempo não tinha muito recurso. E o Evangelino Neves botou o Curitiba no patamar. Foi campeão da taça do Torneio do Povo, faixa azul no Nacional em 74. Sim, Decidiu eu o Torneio do Povo contra o Bahia na Bahia e foi campeão em cima do Bahia na Ponte Nova, que naquelas épocas o tricolor da Bahia, o tricolor da Boa Terra tinha um baita de um time. Sim, lembro. O Curitiba foi vice-campeão do Roberto Pedrosa contra o Grêmio. Lá em Porto Alegre, inclusive meu primo jogava no Curitiba, o Nico, esse cursinho, era zagueiro. Substituiu o Pedato, foi o melhor zagueiro daquela temporada, daquele ano, daquele jogo, daquela final, foi 3 jogos. 0x0 em Curitiba, 0x0 no Olímpico, no Estádio Olímpico e 0x0 aqui de novo. E daí o terceiro jogo, o primeiro jogo foi lá, 0x0, o segundo aqui 0x0 e o terceiro foi lá. Também foi empatado 0x0, aí foi pro Cara e Coroa. Na Cara e Coroa, que não tinha pênalti nem naquela época. Puta que pariu, mano, que tipo Não, de cara, campeonato você não era sabia, esse? você não sabia, mas, você não sabia mas disso? nunca. Não, calma, naquele tempo não existia prorrogação nem pênalti. Porra, era no Cara e você Coroa, não na sabia? moeda? Você não sabia? Não sabia? Então tá, o Caralho, Curitiba velho. foi pra final do Roberto Pedrosa. Aí, pessoal do canal aí, ó. Escuta aí que nós estamos falando a história dos mais novos. Decisão de campeonato no Cara e Coroa. Então, Essa Cara eu e não Coroa. sabia. O Curitiba foi para a final contra o Grêmio no Roberto Pedrosa, que é considerado um campeonato brasileiro. Sim. Ficou vice-campeão. Eram 3 jogos. O primeiro jogo foi em Porto Alegre, 0x0. O segundo jogo foi aqui no Alto da Glória, 0x0. O terceiro jogo foi em Porto Alegre, 0x0. Meu primo jogava no Curitiba, o Nico, que substituiu o Pedato, foi considerado o maior lateral direito, porque ele era zagueiro, mas jogou de lateral improvisado. O Grêmio queria levar ele, ele não quis ir naquela época. Só que daí terminou 0x0, foi pro Cara e Coroa. Quem era o presidente do Curitiba na época era o Major Antônio Couto Pereira, que é o rival da cidade agora, exatamente. Aí, pessoal, compartilha, curte, entendeu? Ó, é história isso aí, É uma Jorge história. Brasil. Então, aí o Major Antônio Couto Pereira foi o presidente, ele estava do lado, deve ter no Google também, se botar no Google deve ter. O Major Antônio Pereira entrou no campo, ele que deu a moeda, ele que escolheu a cara, e o Grêmio escolheu o Coroa. E deu O Coroa. presidente deu Coroa, o Grêmio ganhou. Puta O que juiz pariu. jogou. O juiz jogou a moeda para cima, caiu na mão do juiz, Coroa, o Grêmio se considerado campeão do Roberto Pedrosa. O Curitiba ficou vice-campeão. Se caísse caro, o Curitiba era o campeão brasileiro. Porque naquele tempo o Roberto Pedrosa era campeão brasileiro. Mais uma final história que o pouca Curitiba... gente sabe. Puta que pariu. Pouca gente também sabe. Então, pelo canal de Jorge Brasil, pelo canal do YouTube, quem está escutando, depois compartilha, dê um like. Tá aprendendo agora isso aí. Aí o Curitiba foi campeão do Torneio do Povo em 74 contra o Bahia lá na Ponte Nova. O Caralho. Curitiba perdia 2x1. A zaga do Bahia parou porque um torcedor do Bahia no estádio apitou. A zaga pensou que era o juiz que apitou, a zaga parou. Tinha um Abatiá, entrou na área e empatou o jogo. 2x2, o Curitiba jogava pelo empate. E foi campeão. Depois deu problema com o Tu lembra torcedor. daquele ano que o Curitiba perdeu de 2x0 pro Flamengo? Em 1980? Isso. Não, teve vários jogos. Então, daí então, o Curitiba, 80 foi daí semifinal. o Curitiba meteu 2x0 no Flamengo com 150 mil pessoas, um 150 pouquinho a mil mais, pessoas. tinha mais. Era 152 o mil Maracanã, pessoas. Na época havia 200 mil, né? Aí o Curitiba ganhava de 2x0, até os 30 e alguma coisa do segundo, do primeiro tempo. Exatamente, o Flamengo acabou virando o jogo. Não, 3-2. ele virou no primeiro tempo. Exatamente. No segundo tempo ainda fez mais um 4x2 e o Luiz Freire fez um gol bem no finzinho, Bem o no terceiro gol finzinho. ficou 4x3. Mas o que acontece? O Curitiba já entregou os pontos aqui, porque quando jogou a primeira aqui já tinha perdido 2x0, então já foi meio abatido lá pro Maracanã. Estava 2x0, mas é difícil jogar com o Flamengo, o Maracanã caralho, cheio. 150 mil pessoas. 150 mil Não, mas fez pessoas. 2x0 no Um primeiro time daquele- tempo. mas um time do Flamengo é daquele com Leandro, Atílio, Andrade, é duro. O Curitiba encarou mano a mano um Flamengo dentro do Maracanã, né? Metendo E foi 2 a 0 pau, até. 2x0. O único erro do Curitiba
foi perder a primeira aqui no campo do Coxa, aqui no Alto da Glória. Se tivesse pelo menos empatado a primeira. Já pensou, olha só, nós estamos falando de 3 semifinais que o Curitiba chegou no Brasileirão. Se ganha as 3, mais 85, mais 2 Copas do Brasil, Não, caralho, o Curitiba tem história. tava de longe. Não, o Curitiba tem história, como o Atlético está fazendo história agora. O Curitiba já teve história há muito tempo. O Curitiba foi campeão do Torneio do Povo e faixa azul no Nacional em 74. O Curitiba foi vice-campeão do Roberto Pedrosa contra o Grêmio, perdeu no cara e coroa. O Curitiba foi ex-campeão paranaense, em seguida perdeu em 77 para o Maringá, aqui para o Grêmio de Maringá, perdeu lá 2-1, empatou aqui, o Grêmio Maringá foi campeão paranaense. Sim. Tirou a hegemonia, depois ganhou 78 do Atlético de volta e ganhou 79 do Colorado. 2-0, gol do Carlos Eduardo e gol do Luiz Freire no finzinho do jogo, no passe do Aladim. Então o Curitiba tem história, porque a nível de futebol paranaense naqueles anos, o campeonato dos estados, o gaúcho, paranaense, paulista, valia muito. Hoje é que teve muito campeonato em volta, então os estaduais caíram um pouco a força. Mas naquele tempo não tinha tanto, não era? Libertadores não era muito falado, Copa do Brasil nem existia naqueles tempos, Copa do Brasil. Então esses outros campeonatos estão correndo à parte, hoje existe, então os campeonatos estaduais dão uma caída, mas naqueles tempos estaduais era importante, quem ganhava ficava feliz. Então o Coxa ganhou 6 em seguida, depois perdeu 77 e ganhou mais 2. O Curitiba tinha um time em alto nível, e time grande, time de jogador de alto nível. Pescuma na zaga, Pescuma, Di, Nico, Nilo na lateral esquerda, Hermes, Jairo no gol, foi um dos grandes goleiros dos anos 70. Que não foi convocado para a porra da seleção. Não foi porque daí, você sabe, que nem eu falei, o Brasil tinha as capitanias hereditárias. Da mesma forma que o Alex não foi, né? O Alex também não foi. O futebol brasileiro... O Alex não foi por causa do Luiz Felipe. Exato. O que é o futebol brasileiro? Capitanias hereditárias. Eles vão pondo de pai para filho no Rio de Janeiro. Eles escolhem só jogadores do Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje em dia, o futebol do Paraná, eles estão convocando, mas naqueles tempos, porque a panelinha é muito grande entre Rio e São Paulo. Eles não trazem, você pode jogar o que você for aqui, eles vão olhar lá. Tá, pro pessoal do Paraná. O Paraná que foi um dos grandes clubes dos anos 90. Ah, o Paraná Clube. Cara, quanto jogador foi revelado ali, né? Pois é. Mas aí teve aquele Saulo. Vai me ajudando aí. Saulo, teve vários. Paulo Miranda, teve muitos aí que a gente. O Ricardinho. Ricardinho, puta e que outros pariu. tantos aí. Ricardinho jogou no Corinthians, é ídolo. O Caio Júnior também. O Caio Júnior morreu no Então, o Caio Júnior, aí o que acontece? Da Chape. O Paraná Clube foi mal administrado. Administraram errado o Paraná Clube, jogaram o dinheiro fora, gastaram como não podiam, gastaram errado. O Paraná Clube. Me conta sobre aquele negócio da presidência lá. Como assim? Do acordo dos 3, presidente, vice e o diretor. Eu não entendi. Do que jeito? Como assim? Aquele que você me explicou. Teve uma reunião em sala fechada. Ah não, mas isso aí não dá pra falar, eu não posso falar mesmo. Ah, não dá pra falar. Galera, vamos se despedir aqui. Então tá, um abraço, galera. Jorge Brasil, Gilmar, União Vargem Grande no peito, Coxa Branca. Aqui, Coxa Branca, jogou no União Vargem Grande. Fica um mistério aí, tá? Mas vai ficar para próximo vídeo aí. Pro próximo vídeo, um like aí pro canal do YouTube, galera. Um abraço. E um abraço para todos.